Vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 2. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Pode aumentar um pouquinho o retorno, por favor, querido? Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1. Veja se tem pessoas sem Bíblia. Procure também dividir a sua Bíblia com este irmão, para que ele possa acompanhar a leitura da palavra de Deus conosco nesta manhã. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1. Quantos acharam? Digo amém. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Vamos orar agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você nesta manhã. Peça para Deus usar minha vida, para que por meio de mim Ele possa fazer chegar a sua palavra em seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã por esse privilégio que nós temos de fazermos parte do teu povo, de estarmos neste lugar que foi separado para reunir a tua igreja e juntos, ó Deus, buscar a tua presença e te adorar em espírito e em verdade. Como em toda igreja, Pai, nós separamos um momento para ouvir a tua palavra, para meditar na Escritura e para extrair para as nossas vidas, ó Deus, as lições que são importantes para o nosso dia a dia. Viemos aqui para ouvir a Tua voz e precisamos que Teu Espírito Santo atue na nossa mente, no nosso coração, para entendermos as verdades espirituais que a Tua palavra compartilha conosco, Pai. Capacita-me nesta noite, ou melhor, nesta manhã, dando, meu Deus, a Tua unção, a Tua graça, a Tua sabedoria, para que eu possa, Deus, ministrar a Tua palavra, Senhor, para que os Teus filhos sejam edificados, para que a Tua igreja seja alimentada, para que Teu rebanho, ó Deus, receba aquilo que o Senhor quer dar nesta manhã para eles. Deus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, peço que o Senhor me dê, ó Deus, a graça que eu preciso para ministrar a Tua palavra e que os Teus filhos também recebam a Tua graça para ouvir e entender a Tua palavra e colocá-la em prática. É o que nós te pedimos nesta manhã, Deus, no nome santo de Jesus, e todos aqueles que concordam com esta oração, digam amém. Nesta manhã, meus irmãos, eu quero falar sobre o cuidado divino. Queria pensar com vocês sobre como Deus cuida de nós no deserto. Já tem vários cultos que eu tenho ministrado sobre essa questão de deserto na nossa vida, procurando fazer a igreja entender como é que Deus age na nossa vida quando passamos por momentos difíceis, por sofrimentos, por dificuldades. Eu sei que existem muitas pessoas que estão passando por grandes lutas na sua vida. E muitos questionamentos surgem no nosso coração quando a gente vive esses momentos difíceis na vida. Então, nesses últimos dias, eu tenho parado para pensar sobre esse assunto, porque eu entendo que a gente precisa se aprofundar
nesse assunto, a respeito de sofrimento, de lutas que o povo de Deus enfrenta no seu dia a dia. Como é que Deus demonstra o seu cuidado para conosco? Já parou a pensar sobre isso? Às vezes a gente espera que Deus venha nos tratar de uma certa forma e às vezes nós ficamos frustrados por causa disso, porque a gente tem uma expectativa, a gente alimenta no nosso coração uma ideia de que Deus vai agir conosco diante de uma situação que nós estamos passando e Deus acaba agindo de maneira diferente. Você de repente alimenta uma expectativa, uma forma como Deus vai agir e Deus não age daquela maneira e aí você se sente frustrado e às vezes você conclui que Deus de repente nem está aí para você diante do sofrimento que você está passando, mas isso não é verdade. Então, como é que Deus ele demonstra o seu cuidado para conosco quando estamos vivendo momentos de sofrimento? Quando que Deus demonstra profundamente o seu cuidado? Será que Deus tem um momento certo, uma forma de demonstrar de forma especial o cuidado que Ele tem para com o seu povo? A gente também vai saber um pouquinho sobre isso. E quem desfruta do cuidado de Deus? Será que todas as pessoas desfrutam do cuidado de Deus ou existe uma classe de pessoas que usufruem do cuidado de Deus? A palavra de Deus também vai nos falar sobre isso. O texto que nós acabamos de ler nos revela que Deus ordenou o seu povo a partir para o deserto. Veja o que diz o versículo 1. Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. Com essa palavra, então, Moisés deixa bem claro que ele volta para o deserto por uma ordem divina. O desejo do povo já era chegar na terra prometida. Mas uma vez que o povo não creu em Deus, não viveu pela fé, quando estavam peregrinando no deserto, Deus então ordena que o povo volte para o deserto e fique ali durante 40 anos. Difícil isso, né? Você saber que você vai passar por um deserto durante 40 anos, até tomar posse da terra. Mas então, o texto deixa bem claro que foi essa a ordem que Deus deu para o seu povo, para voltar para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como nos mostra o versículo 1. Deus também fez o seu povo caminhar por muitos anos desse deserto, como nos diz aí o versículo 1. Então, demos meia volta, partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Sabe o que havia ao redor dos montes de Seir? Deserto. E diz o texto que por muitos anos o povo de Deus caminhou nesse deserto. Deus também ordenou que seu povo se dirigisse para o norte, depois de caminhar bastante pelo deserto. Veja o que diz o versículo 2 e 3. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham cuidado. Depois de caminharem durante muitos anos pelo deserto, Deus então dá uma direção para Moisés: agora vocês vão se dirigir para o norte. Opa, parece que as coisas estão começando a mudar. Deus já dá uma nova direção para o povo. Mas Deus também proibiu que o povo provocasse os edonitas. Lá no versículo 4 e 5, nós acabamos de ler. Uma vez que o povo ia passar pelo caminho dos montes de Seir, onde viviam os filhos de Esaú, que eram os irmãos dos israelitas, Deus disse: tome cuidado, não provoque esse povo. Eu não dei essa terra para vocês, então não mexam com eles. E assim o povo fez. Não atacou o povo, os filhos de Esaú, os edonitas, respeitaram esse povo, porque Deus, na sua soberania, já havia dado aquela terra para os edonitas. Olha que coisa interessante, né? A gente percebe como que Deus é soberano até mesmo na administração da terra, desse lugar que Ele deu para as pessoas. Quantos estão entendendo? Digo amém. Outra coisa interessante também que a gente percebe nesse texto é que Deus ordenou que seu povo pagasse com prata o que comesse ou o que bebesse
ao passar pelo território dos descendentes de Esaú. Versículo 6. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Esse ponto é muito interessante para você entender o contexto da mensagem nesta manhã. E por fim, meus irmãos, Deus cuidou do seu povo durante todo o tempo que ficou no deserto. E é o que o versículo 7 vai nos falar. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por estes 40 anos. Por este grande deserto, nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Então, o foco do versículo 7, Moisés está aqui dizendo ao povo que apesar deles passarem 40 anos no deserto, Deus cuidou do seu povo. Deus não abandonou o seu povo no momento em que o seu povo sofria. Deus cuidou do seu povo. Por isso que nessa manhã nós vamos então falar sobre o cuidado divino. Mas antes, vamos entender o que significa o deserto nesse contexto? Vamos ver quais são os significados que o deserto tem nesse texto e o que ele significa para nós hoje. Deserto nesse contexto significa tempo de humilhação, tempo de provação, tempo de disciplina. Foram esses 3 objetivos pelos quais Deus colocou o povo no deserto. Primeiro, para humilhá-los. Segundo, para prová-los. Terceiro, para discipliná-los. São 3 coisas desagradáveis. Concorda comigo? Como é que a gente pode entender isso? Lendo Deuteronômio capítulo 8, que vai nos falar claramente os motivos pelos quais Deus levou o povo para esse deserto. Acompanhe comigo, por favor. Eu disse que o deserto significa tempo de humilhação, de provação e de disciplina. Vamos confirmar isso. Versículo 2 vai nos falar que o deserto foi tempo, momento de humilhação para o povo de Israel. Versículo 2, quantos acharam? Digo amém. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para quê, meus irmãos? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E quem crê nisso, diga amém. Mas antes do povo provar do cuidado de Deus, o povo foi humilhado. E às vezes nós vivemos momentos assim, momentos de humilhação. Momentos em que você percebe que você está sendo humilhado pelas circunstâncias, por pessoas. Você muitas das vezes se sente humilhado. Então você está vivendo um deserto. Mas esse texto também de Deuteronômio 8 vai nos mostrar que deserto é tempo de provação. Versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. O deserto é um dos melhores lugares para você conhecer alguém, para você conhecer as intenções de alguém. E o texto é bem claro em dizer que Deus colocou esse povo no deserto para prová-los, para conhecer a intenção deles, para saber se eles iriam ou não obedecer a Deus. Então Deus prova o seu povo. Em terceiro lugar, deserto significa disciplina. Veja o que diz o versículo 5. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Temos aí um outro propósito pelo qual Deus colocou o povo no deserto, e essa questão de Moisés falar sobre a disciplina está inserida no contexto do deserto.
Deus não apenas humilhou o seu povo, colocou esse povo à prova, mas também disciplinou este povo. E qual era a razão da disciplina? O povo se rebelou contra Deus no deserto. Então, para disciplinar este povo, Deus então mandou o povo voltar para o deserto e ficar ali, perambulando durante 40 anos. Disciplina. A Bíblia diz que Deus ama as pessoas, os seus filhos, e por amar os seus filhos, Ele disciplina. Disciplina não é nada agradável, diz o autor de Hebreus. Nos causa sofrimento, mas é benéfico, mas é positivo. Quem concorda com isso, diga amém. Então, meus irmãos, Deus humilhou, provou e disciplinou o seu povo no deserto durante 40 anos. Portanto, se hoje nós estamos sofrendo, e olha que coisa interessante, se você ler Hebreus, você vai entender perfeitamente que o autor deixa bem claro para nós que quando nós passamos por sofrimento, nós estamos vivendo um momento de disciplina do Senhor. Quer ver? Vai lá comigo. Hebreus, capítulo 12. Os hebreus estavam passando por muitos sofrimentos, perdendo os seus bens, perdendo a sua liberdade, passando por muitas adversidades por causa da sua fé em Cristo Jesus. E aí então o autor de Hebreus mostra que todo esse sofrimento que o povo estava passando era uma espécie de disciplina, e ele então apresenta todo esse sofrimento, essa tribulação, de uma maneira para que o povo pudesse suportar tal sofrimento. Veja o que ele diz no versículo 7. Quantos acharam? Digo amém. Quantos estão acordados? Digam aleluia. Dá uma olhadinha ao seu lado, vê se tem algum irmão dormindo, cochilando. Eu sei que é uma prova, né, irmãos? Domingo de manhã é uma prova. Mas também no culto da noite é prova também. Então, vamos lá. Observe o que o autor vai dizer aos crentes. Suportem as dificuldades, recebendo-as como quê? Como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo nos parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Escute, como é que nós devemos encarar as dificuldades que nós enfrentamos? Ele diz, como? Como é que a gente tem que receber essas dificuldades? Como? Disciplina. Percebe? Ele não diz aqui quais são as dificuldades. Ele diz, recebam as dificuldades como uma disciplina. Portanto, se você está passando por momentos de dificuldades, encare essas dificuldades como uma. Então você está passando por um deserto. E olha que não foi para um povo incrédulo que Deus aplicou a sua disciplina. Deus aplicou a sua disciplina no seu povo. Voltemos lá para Deuteronômio. Nossa, pastor, então quer dizer que deserto significa provação, humilhação, disciplina? E aí vem a pergunta, e por que nós passamos por tudo isso no deserto? Com que propósito Deus nos humilha, nos prova e nos disciplina? Pergunte para o seu irmão, por que Deus nos faz passar pelo deserto? Será que Deus tem prazer em nos fazer sofrer? Você acha que Deus tem prazer em nos fazer sofrer? Não. Então, por que Deus nos permite passar por um momento tão difícil? A resposta nós encontramos aí
no versículo 16 do capítulo 8 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, versículo... Vamos ler a partir do versículo 15 para você entender melhor o texto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. Quantos acharam? Digo aleluia. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, para que os seus antepassados, não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Ai, Jesus amado. Por que Deus provou esse povo e os humilhou? Para que tudo fosse o quê? Bem para com eles. Então Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Na verdade, Deus nos faz passar por momentos de dificuldade e sofrimento, é porque tem uma boa intenção em relação a isso. É porque Deus quer te beneficiar. Logo, o deserto é um benefício para nós. Às vezes parece um prejuízo, às vezes parece desnecessário, mas Deus entende que o deserto vai nos beneficiar. A mesma ideia que Moisés apresentou ao povo, que o objetivo de toda aquela humilhação, de toda aquela provação, tinha como finalidade ser para o bem do povo. O escritor de Hebreus também fala sobre isso. Não sei se você parou para perceber, mas volte lá comigo, em Hebreus capítulo 12, e ele também vai falar o propósito da disciplina. Para que Deus nos disciplina? Vai lá comigo, por favor, rapidinho. Volte lá. Por que nós disciplinamos os nossos filhos? Porque nós gostamos de discipliná-los? Gostamos de vê-los chorar? Não. O que nós queremos com isso? Nós queremos o amadurecimento dos nossos filhos. Nós queremos ver o caráter dos nossos filhos sendo transformados para melhor. Então, logo você disciplina os seus filhos para o benefício dos mesmos. Concorda comigo? Mas eles não gostam. Você gostava quando sua mãe e seu pai disciplinavam? Quem que apanhou dos seus pais aqui? Levante o braço, por favor. Eu apanhei. Poucas vezes, mas eu apanhei. Raramente eu apanhava, mas eu apanhei. Eu me lembro uma certa vez que eu era muito viciado em videogame. Minha família era muito simples, ela não tinha condições de comprar um videogame, então tinha aquelas casas de fliperama. Então, todo dia que meu pai me dava, eu gastava com um fliperama. Lá estava eu lá. Lembra da época do Pac-Man? Era aquela época do Pac-Man. Pois é. Aí lá estava eu. Todo dia eu ia lá no fliperama. E minha mãe dizia, não quero você lá. E eu ia escondido da minha mãe para jogar fliperama. Até que um belo dia, eu estou no fliperama, totalmente focado no videogame. Lá. E alguém me bate no meu ombro. E quem olha, quem era? Quem era? Meu pai. Gente, quando eu olhei para meu pai trabalhava nessa hora. Meu pai era taxista. Eu falei, o que meu pai está fazendo aqui? E na mão dele já tinha um quê? Já tinha um cinto. Eu falei, e hoje a chapa vai esquentar. Gente, quando eu vi meu pai, eu fiquei branco. Eu corri para casa. Já corri sabendo que eu ia apanhar. Pergunte, meus irmãos, se depois dessa disciplina eu continuei viciado no videogame. Pergunta, meu irmão. Parou. Foi só uma só. Foi só uma que Deus, meu pai me deu, que foi o bastante para eu poder me controlar em relação à questão do jogo. Mas eu já estava viciado. Todo o dinheiro que eu tinha, eu gastava com fliperama. Foi só meu pai dar uma surra em mim. Pronto, acabou.
Mas eu não gostei, irmãos. Mas foi bom. Doeu, mas foi bom. Moldou o meu caráter. Mudou alguma coisa aqui na minha cabeça. Por isso que o sábio Salomão diz que a melhor coisa para o filho tolo é o quê? É a vara. É a vara. A disciplina muda, meus irmãos. Quantos entenderam? Digo amém. Veja o que diz aí, versículo 10 de Hebreus capítulo 12. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Leiam comigo agora essa parte. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Visto que nós somos filhos de Deus, Deus quer que a gente venha se parecer com Ele, principalmente na questão do caráter. Por isso que a Escritura nos diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Ora, como é que nós vamos ser santos como Deus é santo, se não passarmos pela disciplina de Deus? Para sermos semelhantes a Deus, nós precisamos ser disciplinados. E aí Deus usa o sofrimento, o deserto, as dificuldades para nos santificar, para que a gente participe da sua santidade. Para que quando você, depois de passar pelo deserto, as pessoas percebam uma grande diferença em você e digam: olha como é que essa pessoa parece com Deus. Olha como é que ela se parece com Cristo. Mas para isso, a gente tem que passar pelo deserto. Voltemos lá para Deuteronômio, capítulo 2. Quantos estão entendendo até agora, digam amém. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Diante de tudo isso que eu já acabei de falar para os irmãos, depois de meditar nessa passagem e nos outros versículos que também nós vamos ler, eu pude entender que Deus cuida de nós quando estamos no deserto. Aliás, você percebe mais ainda o cuidado de Deus quando você está no deserto. Não quando você está fora do deserto, mas o cuidado de Deus é tão visível no deserto que não resta nenhuma dúvida para nós. E foi esse o propósito de Moisés. Antes que o povo entrasse na terra prometida, Moisés deixou bem claro que apesar do povo passar 40 anos naquele deserto, durante 40 anos, Deus cuidou do seu povo. E como é que Deus demonstrou esse cuidado para com o seu povo? No meio do deserto. E como é que Deus demonstra o seu cuidado para conosco hoje, quando passamos por sofrimento? Primeiro, Deus nos abençoa no deserto. Diga para o seu irmão: Deus nos abençoa no deserto. Ora, mas não é momento de disciplina? Mas a disciplina de Deus não isenta as bênçãos de Deus na nossa vida, pelo contrário. Mesmo você passando por um deserto, Deus também está te abençoando. Deus também está derramando a sua graça, o seu favor, que nós não merecemos, no deserto. E Moisés deixou isso bem claro para o povo, no versículo 7. Acompanhe comigo. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem o quê? Abençoado em tudo que vocês têm feito. Mas em que contexto Moisés está dizendo que Deus abençoou esse povo? No período do deserto. Notem, por favor, que o versículo 7 é complemento dos versículos anteriores. É quase que uma conclusão do porquê que ele está falando nos versículos anteriores. E aí você vai entender como é que Deus abençoou esse povo. Primeiro, Deus nos abençoa no deserto para não entrarmos em conflitos desnecessários. Versículo 4 e 5. Acompanhe comigo que eu vou explicar para você. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo um espaço de um pé.
já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão, com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, seu Deus, os tem o quê? Percebeu? Primeiro Deus disse, vocês não vão arrumar confusão com os edonitas. Segundo, a terra é deles, não é de vocês. O que é deles é deles, o que é de vocês é de vocês. E quando vocês passarem por essa terra, vocês vão pagar com prata, repare, com prata vocês vão pagar a comida que beberem, a comida que comerem e a água que beberem. Isso é porque eu percebi, né, gente? Percebeu? Percebe que logo após Deus diz assim, pois os tenho abençoado. Eles tinham recursos financeiros para pagar, porque Deus os abençoou no deserto. A bênção de Deus foi manifestada no deserto, de modo que o povo tinha condições de custear todas as despesas ao passar por aquele caminho nos montes de Seir. Tinha recursos para comprar comida, tinha recursos para comprar água, porque Deus abençoou. Você pode passar por um deserto, irmão, mas Deus vai estar te abençoando. Deus vai te dar condições, vai te dar recursos, para que você possa adquirir as coisas que você precisa de maneira justa. Isso é muito importante, gente. E também para que você não entre em confusão com ninguém. Sabe o que esse texto nos mostra? O que Deus nos deu é nosso. O que Deus não nos deu, não é nosso. O que é dos outros é dos outros. O que é nosso, é nosso. Às vezes a gente quer arrumar confusão, entrar em conflito, em crise, com pessoas desnecessariamente. Então Deus disse, essa terra deles, fui eu que dei, vocês não vão pegar um pedaço de terra desse povo. A terra de vocês está lá. Então não mexam no que é de vocês. Percebe a soberania de Deus? Não pense que Deus vai te dar algo que Ele deu para o outro. O que Ele deu para o outro é dele. O que Deus deu para você é seu. Então a gente não precisa brigar por causa de bênçãos. Você entendeu isso aí? Quem entendeu, diga amém. Filho de Deus não briga por bênçãos. Porque o que é teu, é teu. Ponto final. Quem entendeu, diga amém. Segundo, meus irmãos, Deus nos acompanha no deserto. Além dele nos abençoar no deserto, versículo 7 vai nos mostrar que Deus nos acompanha no deserto. Versículo 7. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Em outras traduções, diz que Deus sabe que vocês estão no deserto. Deus tinha ciência. Ora, Deus é onisciente. Deus sabe onde seu povo está. Assim como Deus sabe que você está passando por um deserto. Mas a nossa tradução aqui da NVI diz que Deus cuidou de vocês no período do deserto. E aí então ele diz, nestes 40 anos o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês. Deus não deixou o seu povo em momento algum durante os 40 anos no deserto. O problema é que nós, às vezes, ouvimos coisas, ouvimos certas pregações, e aí a gente se depara com a teologia da prosperidade, que nos passa a ideia de que um crente não pode sofrer, de que um crente não sofre. Se um crente está sofrendo, então porque ele está em pecado, não tem fé, ou porque Deus não está com ele. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quando nós estamos passando pelo deserto, é aí que Deus está conosco. Porque como é que nós vamos passar pelo deserto? Enfrentar o deserto, sair do deserto sem a presença de Deus? Não tem como, meus irmãos. É impossível você suportar o deserto, enfrentar o deserto, sair do deserto sem a presença de Deus. Não tem como, a presença de Deus é indispensável nesse momento. E aí então Moisés diz, ele esteve presente com vocês o tempo todo durante os 40 anos. E quem crê nisso, diga amém. E como é que Deus esteve presente com o povo durante esses 40 anos?
Se você examinar o contexto desse relatório, desse comentário de Moisés, que aconteceu durante os 40 anos, que começa desde lá do capítulo 1, e vai até o capítulo 8, olha o que ele diz, olha a forma como Deus demonstrou a sua presença no deserto em relação ao seu povo. Primeiro, tratando eles como filhos. Como é que Deus tratou o seu povo como filho? Diz Moisés que Deus carregou o seu povo no colo. Quando? No deserto. Capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 31. Vamos ler a partir do versículo 29. Então eles disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho. Observe, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Você percebe o amor paternal de Deus para com o seu povo? Você percebe o cuidado de Deus para com o seu povo? Deus cuidou do seu povo. De que maneira? Tratando-os como filho, carregando no colo o seu povo. Em que momento? No deserto. A presença de Deus era tão real que Moisés descreve o cuidado de Deus, a intimidade de Deus com o seu povo dessa maneira. Deus carregou vocês no colo. Veja se tem algum irmão dormindo. Veja, irmão. Olha para o lado aí, vê se tem algum irmão dormindo. Não? Está todo mundo acordado? Quem está acordado, diga amém. Não perde a benção não, irmão. Segundo, Deus nos acompanha no deserto, providenciando visivelmente um descanso para nós. Você percebe isso aí no versículo 32 e 33. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. Observe, que foi à frente de vocês. A presença de Deus estava ali, e que estava diante do povo. E ele diz assim, que foi adiante de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Percebe então que Moisés está mostrando que aquela coluna de fogo que ia de noite diante do povo e aquela coluna de nuvem representava o quê? A presença de Deus. Ele diz, Deus ia diante de vocês para mostrar onde vocês deveriam o quê? Acampar. Apesar do povo estar peregrinando pelo deserto, Deus sempre tinha um cuidado de mostrar um lugar certo onde o povo deveria acampar. E você acampa para quê? Para descansar. Percebe o cuidado divino? Deus se preocupa com o nosso descanso. Apesar de você estar passando por um deserto, Deus sempre vai providenciar um descanso para você. Também Deus nos acompanha no deserto, dando-nos a direção certa. Se te largarem no deserto, você se perde. Sabia disso? Se você não tiver um mapa, se não tiver uma bússola, você se perde. E Deus sabia que o povo precisava de direção. O que Deus fez? Deus guiava o seu povo. E aí o texto nos mostra, versículo 32. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o quê? O caminho que deviam seguir. Meus irmãos, nós podemos estar passando pelo pior deserto da nossa vida, mas uma coisa não vai faltar: direção para a nossa vida. Deus vai nos guiar, Deus vai nos dirigir. Isto se chama cuidado divino. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela estar perdida no momento do sofrimento. Aí a pessoa diz, e agora o que eu faço?
para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer, mas Deus nos guia, mas Deus nos dirige. Deus nos acompanha no deserto, permanecendo conosco todo o tempo. Versículo 7 do capítulo 2. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Observe, leiam comigo agora. Nestes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês. Durante os 40 anos, Deus não saiu de perto do seu povo. Durante todo o tempo que a gente passar pelo deserto, nós vamos desfrutar da presença de Deus. E quem crê nisso, diga aleluia. E por fim, meus irmãos, Deus nos supre no deserto. Não apenas nos abençoa, não apenas nos acompanha, mas Ele supre todas as nossas necessidades no deserto. Tudo aquilo que você vai precisar para enfrentar as dificuldades, os sofrimentos, as adversidades, as dificuldades que você passa, Deus vai providenciar tudo que você precisa. E aí Moisés ele fecha com chave de ouro. Olha o que ele diz no versículo 7. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado o quê? Coisa alguma. Percebeu? Não lhes tem faltado coisa alguma. Onde? No deserto. As coisas não faltam na nossa vida quando sofremos por causa do cuidado de Deus, meus irmãos. Tudo que nós precisamos para encarar o deserto, Deus providencia para nós. E eu quero chamar a atenção para algumas coisas importantes que Deus providencia para nós no deserto. Primeiro, o sustento. Volte lá em Deuteronômio, capítulo 8. Quando estão acordados, digam aleluia. Quem está dormindo, diga amém. Opa. Brincadeira. Eu entendo, meus irmãos, que todas as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor, mesmo no deserto. Veja o que diz o capítulo 8 de Deuteronômio. Quantos acharam, digo amém. Versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O maná caía do céu. O povo sempre tinha um alimento necessário. E quando o povo estava sedento, Deus providenciava água. Veja o que diz o versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões. Ele tirou água da rocha para vocês. Você percebeu como é que Deus supriu o povo numa terra seca e árida? Deus dava água para o povo, de forma milagrosa. E quem crê nisso, diga amém. Então não faltou sustento para o povo de Deus. Faltou? Não faltou. Tinha comida? Tinha água? Isso aí é resultado do cuidado divino. É isso que Moisés está mostrando. Deus mostrou o cuidado dele com vocês, sustentando vocês no deserto. Segundo, meus irmãos, conservando o seu povo e o que o povo tinha. Versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram. Os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Deus cuidou da roupa do povo, preservou, conservou não só o que eles tinham, como também a sua própria saúde. Percebe o cuidado de Deus? Terceiro, Deus protegeu o seu povo do perigo. Versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. O deserto é pintado de que maneira aqui, meus irmãos? Pavoroso deserto. Ele diz assim: por aquela terra seca e sem água. Olha o que tinha lá. De serpentes e escorpiões venenosos.
Tinha perigo lá naquele deserto? Tinha. Mas Deus cuidou do povo? Cuidou. Nos sofrimentos que passamos existem certos perigos. Mas Deus cuida de nós. Gente, Deus cuida de nós no deserto. Logo, então, você não precisa se desesperar, se desanimar, se preocupar, se atordoar, se angustiar, porque você está passando no deserto. Entendeu isso? Diga aleluia. Concluo, meus irmãos, nessa mensagem dizendo o seguinte, que o favor divino, ele é abundante no deserto. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? O favor divino é abundante no deserto. Por que é abundante? Não vai faltar pão. Não vai faltar prata. Não vai faltar água. Tudo isso, meus irmãos, é bênção de Deus no deserto. Sabe o que é bênção? Favor não merecido. Você não merece, mas Deus faz um favor para você. Isso é bênção de Deus, meus irmãos. Segundo, a presença divina é visível no deserto. Como é perceptível a presença de Deus quando a gente passa pelo deserto? É aí que você percebe o cuidado de Deus de uma forma especial. Sabe, meus irmãos, os momentos que eu mais senti a presença de Deus na minha vida foi quando eu sofria. Como que a presença de Deus era tão perceptível na minha vida no momento em que eu mais sofria? Eu vi o cuidado de Deus. Terceiro, a provisão divina é completa no deserto. Diz o texto aí no versículo 7, capítulo 2. Não lhes tem faltado coisa alguma. Provisão divina, ela é completa. Você pode dizer para o seu irmão, a provisão divina no deserto é completa. Quem crê nisso, diga amém. Você quer desfrutar do favor divino no deserto? Quer provar da presença de Deus no seu deserto? Quer usufruir da provisão divina no seu sofrimento? Confie em Deus. Muitos morreram no deserto porque não confiaram em Deus. Muitos não resistiram ao deserto porque se rebelaram contra Deus. A pior coisa que nós podemos fazer quando sofremos é a gente ser incrédulo no deserto. Seja crente. Seja crente. Se você quer sair do deserto, seja crente. Essa é a hora em que você tem que ser crente. Essa é a hora que você tem que assumir a sua fé. Essa é a hora que você tem que viver pela fé. É essa a hora que você tem que abraçar a sua fé e dizer, eu confio em Deus. Estou sofrendo, mas eu confio em Deus. Estou sendo humilhado, mas eu confio em Deus. Estou passando por sofrimento, mas eu confio em Deus. Essa é a hora em que você tem que assumir a sua fé. Não duvidar, não se preocupar, não ser incrédulo, mas ser crente. Portanto, meu irmão, creia que Deus te abençoará no deserto. Creia que Deus vai te acompanhar nesse deserto. Creia que Deus vai suprir todas as suas necessidades nesse deserto. Seja crente, fala para o seu irmão, seja crente no deserto. 2 homens passaram 40 anos naquele deserto, daquela geração que morreu. Josué e Caleb. Foi a nova geração que entrou no deserto, mas eles também passaram pelo deserto. E essa turma que foi fiel a Deus é que tomou a posse da terra prometida. Seja fiel a Deus no seu deserto. Não é a hora de você abandonar a sua fé quando estiver sofrendo. É a hora de você assumir a sua fé. Você entendeu isso aí? Quantos entenderam, digam amém.